e eu já vou correndo que já vai começar! Vamos começar hoje mais um Descobridores de Tesouros! Então eu vou pegar a minha Bíblia super gigante. Vocês gostariam de saber qual é o tesouro que nós iremos descobrir hoje? Mas antes disso, vamos lembrar quais foram os tesouros que nós já aprendemos? Já aprendemos sobre coragem com a Esté, já aprendemos sobre amizade com Ruth e Noemi, também aprendemos a obediência, que foi a última lição, com a tia Natália. O Samuel que ouviu a Deus, até teve efeito especial, foi muito legal. E hoje nós vamos aprender mais um tesouro. O tesouro, deixa eu ver. É de um personagem que vocês conhecem, mas vai ser muito especial. Nós vamos ouvir hoje sobre humildade. Humildade? Isso! Olha que interessante! O versículo que a gente vai aprender hoje. Jesus disse: eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. João 13:15. Isso! Olha, ele deu o exemplo para que nós possamos fazer o que ele faz. Crianças, isso, sabe o que significa dar o exemplo? Ser como Jesus. Servir aos outros em amor, como Jesus serviu. Isso, dar exemplo é imitar. Jesus imprimir em nosso coração a humildade para sermos como Ele. Que especial! Então vamos repetir mais uma vez o versículo? Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. João 13:15. Vamos ser então como Jesus nessa história de hoje? História de hoje, deixa-me pegar a minha Bíblia, está lá em João, capítulo 13, do verso 1 até o 17. Era Páscoa, o último encontro de Jesus com seus discípulos. Crianças. Vocês lembram que na Páscoa, eles matavam um cordeirinho para cada família compartilhar. Aquele cordeirinho ia representar que o sangue derramado cobriria os pecados das pessoas. Mas era um período que todas as famílias se reuniam. Sabe o que acontece? Acontece que Jesus, então, sabendo que o tempo tinha chegado da Páscoa, ele então reuniu seus 12 discípulos. Olha que legal! Os seus 12 discípulos. Ele reuniu para a ceia de Páscoa. Ele então amou os seus discípulos até o fim. Isso, crianças, ele amou todos os seus 12 discípulos até o fim. Sabe o que aconteceu? Jesus então, sabendo que o tempo tinha chegado, que ele tinha vindo de Deus e ele estava voltando para Deus. Sabia que Deus tinha lhe enviado e que ele tinha uma missão a cumprir. Amou os seus discípulos até o fim. A Bíblia diz que ele então tirou a sua capa, colocou uma toalha sobre os seus ombros, assim. E ele então colocou água em uma vasilha e lavou os pés de cada um dos seus discípulos. Eu disse que eram 12, então vamos contar comigo? Então assim, ó, 1, assim, 2, 3,
bem. Aqui, 8, 9, 10, 11, e eram 12 crianças. Era Judas, que queria trair Jesus. Jesus sabia que Judas iria traí-lo. Mas assim mesmo, Jesus os amou e lavou seus pés. Vou botar aqui, ó, para ficar mais fácil. Os seus pés, um a um. Mas sabe quem era essa função de lavar pés? Naquela época, as pessoas andavam muitas horas, não tinham ônibus como hoje, nem carro, e as estradas eram muito empoeiradas. Eles andavam a cavalo durante muitos dias e horas talvez. Os pés ficavam sujos. E como uma forma de cortesia, de servir e humildade, era dado ao escravo mais simples para lavar os pés dos visitantes, como sinal de hospitalidade. Eles lavavam os pés e ungiam as cabeças das pessoas. Então, assim eles participavam do alimento juntos. Ali é o momento de Páscoa. Um deles, exatamente Pedro, ele então ficou espantado. Como Jesus iria lavar os seus pés? Ele sendo apenas um discípulo. Jesus então lhe disse: Pedro, hoje tu não entendes, mas irás entender. Pedro não estava compreendendo o que Jesus iria falar, que estava falando. Disse então Jesus, como era hábito, um costume cerimonial: lava então minha cabeça, minhas mãos e os meus pés. Jesus então explicou a Pedro que não era necessário, eles já tinham tomado banho, e se o que Jesus estava simbolizando, ele estava lavando o coração deles com a água do Espírito Santo. Mas nem todos estavam lavados, ele disse, porque ele sabia que ali dentre os dois ele se referia a Judas. Nem todos estavam limpos. Judas já tinha permitido que Satanás entrasse no coração dele para trair Jesus. E depois que aconteceu, quando Jesus terminou de lavar os pés dos seus discípulos, a Bíblia diz que ele colocou novamente a sua capa e falou com todos eles. Perguntou se eles tinham entendido o que ele tinha feito. Eles não entenderam muito bem, eles não estavam compreendendo o que iria acontecer em breve. A Bíblia diz que Jesus então falou para eles: eu, sendo mestre, lavei os pés de vocês. Assim como eu fiz, vocês devem fazer uns aos outros. Servir em amor. Isso, crianças, como a gente viu no texto, eu lhes dei um exemplo para que vocês façam como lhes fiz. João 13:15. Crianças, logo depois daquela cena, Judas já tinha o inimigo entrado no coração dele. Jesus compartilhou naquele momento, simbolicamente, o pão e o vinho com todos eles. Ele então abençoou o pão e o pão ia simbolizar o corpo de Cristo, que ia ser machucado, entregue em nosso lugar. Então ele dividiu com os 12 o pão e também o suco de uva, representando o seu sangue que seria derramado. Essa é a nossa ceia, para lembrar que um dia nós iremos ceiar com Jesus lá no céu, juntinho dele outra vez. Ele disse que todas as vezes que nós nos reunimos, devemos lembrar desse momento. E logo naquele momento, ele se inquietou no seu coração. E então ele falou que um daqueles
estavam entre eles iria traí-lo. Trair Jesus? Os 12 começaram a se olhar um para o outro e perguntar: quem será? Quem será? E Jesus então explicou: aquele que ele molhasse o pão no vinho. É uma forma de honrar o convidado. E foi o que Jesus fez. Ele molhou o pão no vinho e entregou, sabe a quem? A Judas. Os outros não entenderam. Pensaram que Jesus estava falando, ele era responsável pelo dinheiro dos discípulos. Aí Jesus estava falando de outro assunto. Naquele momento, Judas então se retirou e rapidamente ele saiu do ambiente e Jesus continuou ensinando aos seus discípulos. Orou, e é nessa cena que nós vamos lembrar da importante serviço de Jesus. Ele nos amou, a Bíblia diz, até o fim. Todos eles, então, se reuniram e foram até o Getsemane, o jardim de Getsemane. Ali eles oraram e Jesus ele se inquietava tanto dentro dele que ele então derramava o suor como se fossem gotas de sangue. A Bíblia diz que os discípulos que ele levou junto, todos os três, dormiram. João, Pedro e Tiago dormiram de tanta tristeza. Eles não sabiam o que ia acontecer. E foi então naquela cena de oração, Jesus mais uma vez demonstrou humildade e serviço em amor aos outros. Isso. Jesus, ele serviu aos seus discípulos e a todos nós em amor. E sabe o que acontece? Ele deu um exemplo. A Bíblia diz então que logo após foi a cena que Judas, acompanhado de muitos homens, sacerdotes, escribas, lembram que nós já falamos deles? Pois é, os que interpretavam a lei e os que escreviam as leis. Eles então estavam planejando matar Jesus. Jesus, como um servo e humilde, ele então se apresentou ali no jardim do Getsemane e é a cena que nós conhecemos. Judas, com um beijo, identificou Jesus. Jesus foi preso. Ele foi preso e foi para muitos, foi julgado. Então, machucaram Jesus. E essa cena foi muito triste. Machucaram Jesus e colocaram Jesus em uma cruz. Ele foi colocado na cruz. A Bíblia diz que ele é o nosso Cordeiro da Páscoa. E como uma ovelha muda, ele não deu uma palavra. Ele foi servo e como servo, o mais humilde de todos. E ele se entregou, servindo a cada um de nós em amor. Até o fim, Jesus nos amou. A Bíblia diz que como um cordeiro da Páscoa, sem culpa e sem mancha, ele escolheu entregar-se a sua vida. Jesus é Deus. E ele, então, como Filho de Deus, humildemente, o servo, Isaías refere a ele como um servo sofredor. Ele morreu na cruz. E ali Deus colocou sobre ele a culpa do pecado. E o seu sangue derramado na cruz, ele tem o poder de perdoar e limpar os nossos pecados. Isso, crianças. E naquele momento, a Bíblia diz que Jesus então morreu. Passou-se então aqueles 3 dias. No domingo, logo cedo, algo aconteceu. Jesus tinha sido envolto em um pano, porque era sexta-feira de Páscoa. Ninguém poderia mais estar na rua. Eles estavam em casa aguardando. Os discípulos estavam tão tristes, chorando. Maria, muito triste, chorando pela morte de Jesus. E outras mulheres levaram e então enrolaram o corpo de Jesus. A Bíblia diz que elas prepararam especiarias
foram até o túmulo de Jesus no domingo bem cedinho. Quando eles chegaram lá, sabe o que eles encontraram no túmulo de Jesus? Isso! Eles encontraram um pano. O túmulo estava vazio. E tinha um anjo, assim, com uma luz, uma roupa muito branca. A Bíblia diz que ele falou para elas: vão, anunciem a todos, Jesus, o Filho de Deus, ressuscitou. Ele está vivo e vai se encontrar com vocês lá na Galileia. Elas ficaram tão felizes e foram, acho que, correndo muito rápido. Chegou até aonde os discípulos estavam. Bateram muito animadas, assim, animadíssimas. Tinha muitas pessoas reunidas, os discípulos estavam com medo, assustados, tão tristes. Mas a Bíblia diz que eles não acreditaram muito naquela conversa daquelas mulheres. Eles ainda não estavam crendo. Jesus apareceu para alguns discípulos no caminho de Emaús e depois também para os 12 que estavam reunidos, provando que ele tinha sim ressuscitado. Ele pediu para olhar os pés e as mãos como prova de que ele estava vivo. Então os discípulos, alegres, durante 40 dias, Jesus ensinou a seus discípulos, amou-os até o fim. Jesus serviu aos outros e aos seus discípulos em amor. Jesus, então, a Bíblia diz que depois de 40 dias, ensinando aos seus discípulos, subindo aos céus, os discípulos olhando para cima, ficaram assim espantados. O anjo então apareceu do céu e disse que assim como ele tinha ido, um dia ele voltará. Crianças, e a missão de todos os discípulos é ser como Jesus. Anunciarem para todos os amigos, todas as pessoas, sobre essa história maravilhosa de serviço e amor até o fim de Jesus por nós. Essa é a nossa tarefa. O versículo que nós vimos hoje foi essa. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Jesus, ele serviu em amor até o fim. Eu sei, crianças, ser humilde com aqueles que não são legais conosco não é uma tarefa fácil. Não é fácil servir aos nossos inimigos. Aquele amiguinho que não quer ser seu amigo, que critica você, fala de você por trás, fofoca, conta mentira. Não é triste? É. Mas Jesus disse, sirvam em amor uns aos outros. Façam o que eu fiz. Jesus, ele amou Judas. Sabe outra lição que essa história me traz? Nós devemos servir com nossas atitudes de amor, perdoando como Jesus, orando pelos nossos inimigos como Jesus. Nós podemos ajudar a nossa mamãe ou nosso papai, como Jesus fez, servindo nas tarefas da casa, ajudando o seu irmãozinho. Nessa pandemia, está tão cansativo ficar assistindo aula pela internet, não é? Mas ajude o seu irmãozinho, sirva a sua família em amor, como Jesus. Então, faça como Jesus. Ame, perdoe como Jesus, sirva como Jesus, em amor. E essa então é a lição que eu quero deixar para vocês. Um beijo no coração e até o próximo sábado. Vocês irão aprender sobre sabedoria. Será o próximo tesouro com a tia Ná. Um beijo no coração.
A atividade de hoje é bem simples. Não foi legal os pezinhos que nós fizemos? Você pode fazer ou os pés assim pintados e ficar mais fácil para contar a história para a mamãe ou para o pai, ou fazer como eu fiz. Olha, nós vamos fazer esse cartaz, tá certo? Que é bem simples. Para isso, você vai precisar de 2 folhas de papel, de uma tinta guache da sua cor preferida, pincel e canetinha. Para isso, então, você precisa pintar o pé direito com tinta e o seu pincel pinta o pé todinho, primeiro direito e põe em uma folha. Depois, pinta o esquerdo, também na mesma cor, se você quiser, e forma assim, ó, cruzadinho, um coração. Depois basta escrever com uma canetinha o texto de hoje, João 13:15. Eu coloquei aqui a referência para eu lembrar. Então, como Jesus, eu coloquei. E lembra da fica aos outros em amor. Como Jesus. Coloque num cantinho especial a tarefa dessa semana e o desafio como descobridor é servir aos seus familiares e amigos em amor como Jesus. Você vai fazer isso? Então, você compartilha comigo aqui, ó, digitando qual foi a tarefa, qual o desafio de amor que você fez nessa semana, qual o serviço em humildade você fez para os seus familiares, amigos e até inimigos. Então, hoje, vamos orar encerrando. Pai, obrigado porque Jesus nos amou até o fim, nos serviu em amor, morrendo na cruz e perdoando os nossos pecados. Aquelas crianças que ainda não conhecem, têm o Senhor no seu coração, podem ter seu coração limpo através do sangue de Jesus. Ó Deus, perdoa-os e limpa o coração de cada um. E assim nós choramos e te agradecemos. Amém. Um beijo e eu espero que hoje você faça essa escolha, deixar Jesus limpar o seu coração e assim você possa também servir aos outros em amor. Deus abençoe. Até a próxima semana. Olá, amiguinhos! Estou de volta! Você que ainda não participa do grupo no WhatsApp, ainda pode participar. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link. Você clica nele e automaticamente estará no grupo. Todos os dias mandamos um código diferente, de segunda a quinta. E na sexta-feira você manda a foto com todos os versículos escritos em uma folha e mandaremos o seu prêmio. Vem comigo que eu vou te ensinar como funciona. Então, amiguinhos, aqui está um exemplo. Você vai descobrir qual é o versículo através desses códigos. É muito fácil. Aqui, nesse primeiro exemplo, temos um ponto. Lá em cima, o ponto é a letra I. Daí, depois que você encontrar todo o versículo, você vai procurar na sua Bíblia e depois você vai escrever em uma folhinha todo o versículo, tá? Não é só a referência. Achou fácil? Então vamos lá fazer! E não se esqueça de fazer seu devocional todos os dias, tá certo? Um beijo e nos encontramos na próxima aula. Tchau!